Saudações filosóficas, vamos neste vídeo apresentar duas respostas ao ceticismo radical. Sabemos que os céticos radicais negam a possibilidade do conhecimento e o principal argumento em que se apoiam é o argumento da regressão infinita da justificação. E então, uma das respostas ao ceticismo radical é a resposta do fundacionalismo. Convém que se use o termo fundacionalismo ou fundacionismo e não o termo fundamentalismo, ainda que se fale em fundamentos, porque o termo fundamentalismo tem uma conotação muito específica, que não tem nada a ver com esta problemática do conhecimento. Portanto, os fundacionalistas entendem que o conhecimento deve ser concebido como uma estrutura que se ergue a partir de fundamentos certos, seguros, indubitáveis. E esses fundamentos são, efetivamente, as chamadas crenças básicas. Se quisermos perceber este esquema, podemos recorrer a um exemplo. Suponhamos que alguém está em Lisboa e acredita que está na Europa, acredita que está na Europa porque acredita que está em Portugal, acredita que está em Portugal porque acredita que está em Lisboa, e acredita que está em Lisboa porque acredita que está no Rossio, e acredita que está no Rossio porque acredita que está a ver a estátua de Dom Pedro IV, e acredita que está a ver essa estátua porque acredita que está a ter uma determinada experiência, a experiência de ver algo semelhante a uma estátua. Portanto, esta pessoa, no fundo, tem aqui uma sequência de crenças e os fundacionalistas poderão eventualmente considerar que essa crença que a pessoa tem de que está a ter, de facto, uma determinada experiência, pode ser considerada uma crença básica. Portanto, poderemos considerar essa crença uma crença auto-evidente, auto-justificada, que não precisa ser justificada por outra. Claro que os céticos radicais não concordam com isso e entendem que também essa crença precisa de ser justificada por uma outra, e essa outra precisa de ser justificada recorrendo a outra, e assim até ao infinito. Os fundacionalistas, digamos que impedem ou procuram mostrar que, de facto, essa regressão infinita da justificação não faz sentido, precisamente porque existem essas crenças básicas e fundacionais. As crenças básicas opõem-se às crenças não básicas, enquanto que as crenças básicas são auto-evidentes e auto-justificadas. As crenças não básicas, obviamente que não são auto-evidentes, não são auto-justificadas, justificam-se a partir de outras crenças. E, portanto, acabam por ser aquelas crenças que fazem parte do sistema do saber, do sistema do conhecimento, que precisam de ser justificadas por outras. Podemos também dizer que esta perspectiva do fundacionalismo é uma das perspectivas possíveis, existem outras, e uma outra perspectiva relativamente à possibilidade do conhecimento é precisamente o coerentismo. O coerentismo é também uma teoria da justificação, só que em vez de defender que as crenças precisam de um fundamento absoluto, de um fundamento indubitável, defende que uma crença está justificada desde que se encaixe de forma coerente num sistema de crenças interligadas. É claro que para que haja coerência tem de haver consistência, ou seja, no fundo tem de ser possível que as crenças sejam todas verdadeiras em simultâneo, mas é também necessário que as crenças estejam relacionadas entre si de um modo que seja relevante, não pode ser de um modo pouco significativo ou de um modo arbitrário.
Tem de haver, portanto, alguma relevância na relação entre as crenças. Por isso, os coerentistas rejeitam aquela metáfora arquitetural, aquela ideia de que o conhecimento é um edifício que se ergue a partir de determinados alicerces, e consideram que o sistema de crenças se assemelha muito mais a um barco que navega no oceano, no meio do oceano, sem conhecer muito bem qual é o destino. Por isso é que uma das metáforas, uma das imagens mais famosas para explicar o coerentismo é o barco de Neurá. Otto Neurá foi um filósofo austríaco que apresentou esta imagem de um barco que permanece à superfície e que, enfim, permanece à superfície não pela ação de tábuas fundacionais, porque isso até nem fará muito sentido, mas precisamente em virtude da forma como as tábuas que o compõem se encontram dispostas. Então, imaginemos que há um barco em alto mar, longe da costa, e, portanto, sem saber muito bem qual é o seu destino, enfim. Se, eventualmente, surgir um problema, é claro que os marinheiros não podem desmontar o barco, não vão destruir o barco, ou pelo menos desmontá-lo e depois reconstruí-lo a partir do zero, porque se o fizessem, certamente que se afogariam, perder-se-iam nas águas solitárias do mar infinito. Por isso, o que eles podem fazer, o que está ao seu alcance, é substituir as tábuas ou eventualmente repará-las, mas garantindo que o navio continua, enfim, a navegar as águas do oceano. Do mesmo modo, nós também não podemos abandonar todas as nossas crenças, enfim, abandoná-las de uma vez só, deitar abaixo todas as nossas opiniões, como pretendia Descartes, em busca de um ponto absolutamente seguro. Isso é insensato, entendem os coerentistas. Claro que Descartes entendia que isso era a coisa certa a fazer. Por isso é que ele encontrou, ou julgou ter encontrado, um ponto absolutamente seguro no penso, logo existo. Enfim, se é um ponto absolutamente seguro ou não, é obviamente discutível, mas essa estratégia de Descartes não foi seguramente aquela que os coerentistas, enfim, defendiam. Para os coerentistas, a única coisa que nós podemos fazer é ajustar, trocar as crenças, substituí-las dentro da rede de crenças já existente para que todo o barco continue, enfim, a navegar na sua marítima coerência, digamos assim. Por outro lado, para o coerentista, a justificação não envolve uma cadeia hierarquizada, portanto, uma cadeia de crenças que estão relacionadas de modo inferencial e em que a justificação é conferida por membros adjacentes a essas crenças, portanto, uma justificação que é conferida localmente. É isto que acontece de acordo com os fundacionalistas. Para os coerentistas não é assim. Portanto, a justificação é holística, a justificação é global e, portanto, é a coerência global de um sistema de crenças que vai determinar se uma certa crença está ou não justificada. Portanto, é uma imagem substancialmente diferente daquela que nos é fornecida pelo fundacionalismo. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.